Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Então, amados, vamos ouvir um pouco o que Deus preparou para nós nessa noite. Com certeza Ele começou a trabalhar no meu coração nesta madrugada. Eu estava orando ali, falando, Senhor, esvazia o meu eu. Que o Senhor me use, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Que não seja, ó Deus, para a glorificação do homem, nem do meu ser, mas que seja para a honra e glória do teu santo nome. Esse tema é maravilhoso. Eu estava meditando nele essa madrugada e engraçado que o Senhor foi falando ao meu coração, porque eu sempre via esse texto como algo de sentimento. O amor é um sentimento. E Deus foi falando para mim que o amor não é um sentimento, ele é uma atitude. E Deus vai falar muito para nós, como Ele falou para mim, eu creio que eu vou compartilhar com a igreja, o que Paulo quis passar para aquela igreja de Corintos, né? Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia, né? Eu não vou ler novamente, porque já foi lido, né? Mas a gente vai falando alguns tópicos, alguns versículos, a gente vai dividindo aqui com os irmãos. Mas, irmãos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 31. Nós vamos dar início o que Paulo queria. Quando ele encerra o capítulo 12, ele fala sobre algo extraordinário, algo que era muito mais importante. Então, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? Vocês podem sentar e vamos entender aqui. Paulo, ele queria mostrar para aquela igreja que existia um caminho melhor, que existia algo melhor do que você buscar tantos dons, né? A igreja de Corintos, ela estava muito preocupada nos dons. E ele fala que muito melhor é este caminho, muito melhor a gente percorrer este caminho. E este caminho excelente era o amor, é o amor. E o que acontecia? Aquela igreja estava preocupada nos dons. E Paulo fala que, olha, muito melhor que ter dons, que esses dons que vocês têm, que vocês buscam, seja para a edificação do próximo e não para a sua própria edificação. Muitas vezes aqueles irmãos, e hoje nós vemos isso, muitas pessoas se autopromover com os dons que ela possui. Hoje você tem dons e você usa esse dom para se autopromoção. E Deus fala que esse dom é para a edificação do próximo, não é para a sua edificação. Que os dons é para que você possa oferecer para aquele que está necessitado. E você tem que oferecer a isso sem se autopromover. E hoje nós usamos esses dons que Deus nos deu gratuitamente e muitas vezes comercializamos esses dons. E muitas vezes a gente usa eles para benefício próprio, para que as pessoas vejam o quão diferente eu sou em relação ao meu próximo, por eu possuir alguns dons. E aquela igreja de Corintos, ela se achava autossuficiente por isso. E ela se achava melhor. E o interessante é que Paulo falava assim, olha, eu nem precisaria escrever essa carta para vocês. Eu nem precisaria estar mandando essa carta. Mas eu vou ter que alertá-los de algumas coisas. Como que vocês estão usando esses dons? Vocês estão usando esses dons para a sua própria edificação? Vocês estão usando esses dons para benefícios próprios? Então, Paulo alerta a igreja de Corintos. Aquela igreja, a gente olhava, as pessoas que olhavam ela percebia que aquela igreja era perfeita, né? Cheia de dons. Amados, uma igreja que profetizava, uma igreja que tinha dons de curas, uma igreja que tinha dons de línguas. E ele se sentia autossuficiente. Acredito que ele se sentia melhores que as outras igrejas, né? Nós estamos no caminho certo. E Paulo alerta lá no final do capítulo 12. Portanto, eu vou mostrar um caminho. Um caminho que vocês têm que seguir.
um caminho diferente daquele que você está usando. Esse caminho é o amor. E o amor, amados, é uma construção diária. O amor, ele não nasce pronto, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma atitude. Paulo nos revela aqui no capítulo 13 que o amor é uma atitude, irmãos. O amor não é para benefício próprio. O amor você tem que caminhar. E o interessante é que ele fala que a igreja de Corintos tinha diversos dons. E o que eu estudei aqui, eu vi que Paulo não estava reclamando da doutrina, das coisas que eles ensinavam, mas ele estava preocupado com como eles estavam usando aqueles dons, como que estava sendo usado. E ele fala para eles assim, olha, os dons é para algo que seja para edificar a igreja, que seja para edificar a vida do irmão, que seja para mudar a sua vida. E aí Paulo fala que, de que vale profetizar, falar em línguas, falar tudo isso que vocês têm, se vocês não usam para o próximo, se vocês não cuidam daqueles que têm necessidades. E interessante que Paulo fala aqui do 1 ao 3, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ele fala que o que adianta tanto barulho que você está fazendo? O que adianta você falar línguas se você não está preocupado com a dor do seu irmão? Bom seria, Coríntios, se você falasse para o seu irmão: olha, eu errei, me perdoa, eu estou à disposição aqui para corrigir os meus erros, e não para se autopromover com esse falar em língua. E ele fala, o falar em línguas é como um metal que soa. E lá em Corintos tinha uma festa pagã que eles saíam às ruas e faziam bastante barulho, tocando esse sino lá, esse instrumento lá. E esse instrumento não tinha uma sintonia, ele não tinha uma melodia. Ele fazia barulho para chamar o povo para ir para as igrejas lá, para os templos deles, adorar aquele rei pagão, aquele ídolo pagão, que era o Dionísio. Então, eles se preparavam para isso. E ele fala: olha, de que vale tudo isso? De que vale isso? Vocês estão como esse instrumento que faz barulho e não toca ao coração daqueles que necessitam. Vocês estão fazendo muito barulho, mas não estão soando uma melodia que todos compreendessem. Então, ele fala de que nada vale tudo isso se você não tem amor. De nada vale você buscar esses dons se ele não vai abençoar o seu próximo. E ele fala que, Paulo até fala de outras igrejas que têm o amor, que têm esse dom, né, que tem esse amor dentro da igreja. E ele elogia outras igrejas, como a igreja de Filipos, de Tessalonicense, de Éfeso e de Colossos. E ele fala, existem outras igrejas que têm o amor, mas Coríntios não tem amor. E isso preocupava Paulo. Então, é necessário que eu alerte você, igreja, porque vocês estão indo para um caminho diferente. Vocês estão usando esses dons, mas não para edificar e não para transformar vidas. O que está faltando, esse dom que vocês têm, o amor. O amor está ausente nesta igreja. O amor não está fazendo parte da sua caminhada. E ele fala que a igreja de Corinto era uma igreja bem problemática. Era uma igreja cheia de problemas. E ele comenta que a igreja tinha o pai que tinha uma esposa e o filho dormia com essa esposa. E ele fala que os irmãos estavam levando o seu próprio irmão a tribunais. Ele estava vendo que tantas coisas estavam acontecendo naquela igreja por falta de amor, por falta de tolerância. E ele fala sobre isso, e fala, é uma igreja bem problemática, uma igreja cheia de dificuldades. Tem dons, mas não tem amor. Tem dons, mas não vive o amor que Deus ele tem transmitido. E ele fala
é uma igreja cheia de dívidas, é uma igreja dividida, é uma igreja que o irmão leva o outro a protesto, é uma igreja que tem imoralidade. Então, Coríntios não se incomodava que um filho dormisse com a esposa do pai. Coríntios não se incomodava que na reunião da ceia, que era uma festa, ele não se preocupava. Aqueles que tinham mais dinheiro comiam-se bem, se fartavam, bebiam e esquecia do seu irmão carente, do seu irmão necessitado. Então, Coríntios se preocupava no que eles necessitavam. Então, eles se sentiam superiores por ter alguns dons e não viviam o amor dentro daquela igreja. Então, a falta de amor entre os membros era um problema que Paulo estava preocupado. Essa falta de amor tem trazido todos esses problemas dentro da igreja. E hoje nós podemos ver que a igreja está vivendo aquela passagem que fala, o amor de muitos esfriarão. Igreja, eu queria te alertar. Esse amor que vai esfriar não pode ser o amor da igreja. Esse amor que está esfriando é um amor mundano. O amor da igreja, ele tem que existir para que a igreja cresça, para que a igreja se preocupe com o seu próximo. O amor do mundo pode se esfriar, mas o amor da igreja, eles têm que estar vivos. A gente tem que buscar corrigir os erros que têm nos afastado uns dos outros. A gente tem que olhar para o nosso irmão e ser tolerante com a sua fraqueza. E ser compreensivo e orar e buscar. E não usar da fraqueza do irmão para fazer fofocas. Não usar da fraqueza do irmão para não ter paciência de ensinar. Nós sabemos que nós temos palavras maravilhosas na nossa igreja. Mas hoje nós tropeçamos com tantas pequenas coisinhas que nos afastam da casa do Senhor. Às vezes a gente não cumprimentou uma pessoa e ela se magoou. E ela fica em casa. E a gente, às vezes, sente falta daquela pessoa e a gente não entende por que aquela pessoa não vai. Quantas vezes eu ligo para as pessoas e pergunto, o que está acontecendo, senti sua falta? E a pessoa, eu estou triste. Estou triste. Mas triste com o quê? Nós estamos olhando muito para o outro, a maneira que o outro nos olha. Mas nós estamos olhando para Cristo, que é o nosso Senhor, aquele que tem preocupado conosco. Aquele que nos ama incondicionalmente. Aquele que fala para a gente, olha, venha, eu vou curar as suas feridas. A gente tem perdido muito tempo preocupado com coisas pequenas. Nós temos tropeçado em pequenas mágoas, em pequenas decepções. E aqui nós vamos ouvir e aprender que Paulo fala sobre isso. Nós estamos neste mundo e nós vamos passar por tudo isso, por todas essas dificuldades. E quando Paulo fala desse barulho, ele fala, olha, igreja do Coríntios, vocês estão fazendo muito barulho. Vocês estão falando muito dos dons que você tem, mas esse é apenas um barulho que vocês estão fazendo. Não existe uma melodia, não existe uma sinfonia, porque está faltando o principal, está faltando o amor. Então, amados, estudando, eu dividi aqui Coríntios em 3 etapas. A primeira etapa, do 1 ao 3, só o amor é importante. Só o amor no final que importa. De 1 ao 3, Paulo fala isso. O mais importante é o amor. Ele é o que importa. Segundo, o amor, ele vencerá, ele triunfará. Paulo fala, olha, o amor triunfará. Do 4 ao 7, ele explica por que esse amor triunfará. E no 3, do terceiro ponto, o amor, ele permanece. Amados, que lindo isso. O amor, ele vai além deste momento que nós estamos vivendo aqui. O amor, nós vamos viver ele quando nós subirmos, quando a igreja estiver com o Senhor. Então, exercitar esse amor é um dever nosso agora. Nós temos que exercitar este amor para com o nosso próximo. Aqui, Paulo fala sobre um amor como uma atitude e não como um sentimento.
então uma atitude nós temos que agir. Nós não temos que ficar parado esperando. Nós temos que tomar uma atitude. Então, vamos agora falar um pouco desses 3 tópicos para a gente entender o que Paulo queria nos ensinar. Quando Paulo fala, né, olha, você pode ter fé que você pode, orando, pessoas podem ser curadas. Você pode ter fé que você, orando, você pode mover. Não que isso aconteça, né? Mas ele fala, olha, tudo isso pode acontecer através da sua fé. Cura ainda existe. A gente até fala, antigamente a gente orava e as curas aconteciam. As curas continuam acontecendo. Então, Deus fala, esse dom que você tem, ele ainda acontece. Mas, se você não tiver amor, se você não tiver compaixão do seu próximo, se você não tiver essa atitude de amar, então nada disso valeria a pena, nada disso é importante. Então, Paulo fala sobre isso, que você pode fazer tudo isso, ter dons de cura, ter dons de línguas, mas se não tiver amor, de nada valerá. Então, ele nos ensina que o mais importante nesses 3 tópicos é não fazer barulho, não se autopromover com aquilo que eu tenho. Eu tenho o dom de profecia, eu posso ter o dom de revelação, eu posso orar e pessoas podem ser curadas. Mas se eu não usar isso para benefício do próximo, para benefício do meu irmão, de nada importa. Se não tiver o amor, nada disso importará. No tópico do 2, que é do 4 ao 7, eu entendi, e o irmão até falou, que o amor é. Amados, a gente vai entender o que esse amor é. O que o amor não faz. A gente precisa entender o que o amor não faz. E o que o amor faz. Então, nós temos que saber que amor é esse. O que esse amor não faz e o que o amor faz. Então, Paulo ele está falando que mais do que a gente imaginar que isso é um sentimento, né? A gente ouve tantas pregações em casamento sobre esse capítulo 13, né? Como um sentimento. Mas Paulo fala, não é um sentimento, é uma atitude. Então, o amor, ele é paciente e bondoso. Interessante quando ele fala, o amor é paciente e bondoso. Que essa paciência que a gente precisava ter, e que Corintos, ele não tinha, porque Corintos, ele não tinha paciência e nem bondade com aqueles novos convertidos. Quantos de nós, às vezes, está conversando com uma pessoa e vê que ela não tem tanto conhecimento, a gente perde a paciência, a gente não quer estar ali ensinando, explicando e caminhando com aquela pessoa, né? A gente acha que, eu já estou em outro nível. Quantas pessoas não querem estar em alguns cultos porque acham que as pessoas que vão estar ali levando a palavra não estão do nível dela? Eu já ultrapassei esse nível. Eu já estou num degrau a mais. Quem é essa pessoa que vai trazer a palavra? Não, essa pessoa não vai falar nada que me interessa. Essa pessoa é muito... O conhecimento dela está bem inferior ao meu conhecimento. E muitas vezes a gente julga e acha que a gente é autossuficiente. E aqui Paulo fala, é paciente e bondoso. Então, eu estou usando de intolerância com aquele que está caminhando, que está aprendendo. O que o amor não faz? Aí ele fala aqui, o amor não é invejoso. Amados, o amor não é invejoso. Quando o amor não é invejoso. Paulo fala, olha, você não pode ter inveja daquele seu irmão que tem mais dons, ou tem dons que você não tenha. Você não pode ter inveja dos bens que seu irmão construiu durante a caminhada dele. Então, o amor, ele não tem inveja. Ele tem que se gloriar com o sucesso do meu irmão, com as conquistas dele.
Esse amor, eu tenho que viver dentro da igreja. Olha, eu não tenho inveja de onde você chegou. Hoje, a igreja, existe uma concorrência de quem vai chegar primeiro a uma posição. E aquilo, às vezes, a gente se decepciona. Por que não eu? Ah, mas eu estou todo dia na igreja, eu faço isso e faço aquilo e ninguém está reconhecendo. Então, aqui você está tendo um sentimento de inveja. Glória a Deus pelo meu irmão que subiu. Glória a Deus por meu irmão ter uma oportunidade que eu ainda não tive. Glória a Deus porque o meu irmão está crescendo. Glória a Deus pelos meus irmãos que conquistaram as suas casas. Glória a Deus por meu irmão estar crescendo financeiramente. Glória a Deus para o meu irmão que está crescendo espiritualmente. Amém? Glória a Deus. A gente tem que se glorificar com isso. E ele fala, o amor não trata com leviandade. Leviandade. O amor não trata segundo a sua carne. O amor não age sem sabedoria. Então, esse amor não é leviano. Esse amor, ele não vai tratar as coisas sem sabedoria. Então, a gente tem que saber buscar de Deus essa sabedoria. Eu tenho que buscar de Deus o meu comportamento diante das coisas da nossa vida cristã. Eu não posso ser leviano com as coisas que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu tenho que procurar ser sábio, ser prudente no caminhar com o Senhor. O amor não se ensoberbece, não se orgulha de si próprio. O amor, ele não se envaidece com aquilo que ele tem. E Paulo está falando, olha, igreja, não se envaideça com aquilo que você tem. Você tem que amar aqueles que também não têm. Você não tem que se envaidecer aquilo que você conquistou. Porque você pediu e Deus deu. E aí você está se envaidecendo. Você está usando isso para o seu sucesso. É como aqueles que ajudam o seu próximo. Hoje está na moda, né? Muitas pessoas estão lá, vai comprar uma cesta básica, vai ajudar o irmão e tira uma foto, né? Entregando a cesta. Está ajudando uma pessoa necessitada e tira uma foto que está ajudando a pessoa. Você está se autopromovendo. O amor, ele não necessita disso. Faça escondido, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Faça porque Deus colocou no seu coração, abençoa o seu irmão e que Deus, ele está vendo e te recompensará. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Não se envaideça daquilo que você tem e daquilo que você faz. Amém? Deixa eu colocar o óculos aqui. Não se porta com indecência. O amor, ele não se porta com indecência. Se preocupa com os outros. Aceita. O amor, ele não se porta com indecência. Ele aceita, ele se preocupa com o outro. Ele aceita ser corrigido. Hoje nós estamos vivendo momentos que ninguém pode chamar mais a atenção de irmãos na igreja. Ninguém pode exortá-lo, irmão, isso aqui, olha, eu estou te chamando porque eu te amo. E eu estou te corrigindo para que você não caminhe mais rápido para este buraco. E hoje, se você chamar a atenção, se você ouvir uma palavra mais dura, o que você faz? Não volto mais nessa igreja. O pastor sabia o que eu estava passando e ele expôs o meu problema no púlpito. Muitas vezes, Deus está falando com várias outras pessoas dentro da igreja e não diretamente com você. Muitas vezes, Deus quer tratar outras pessoas, mas você toma aquilo para si. Você acha que Ele está te apontando. O amor, ele aceita ser corrigido. Eu costumo falar que durante essa minha caminhada de cristã, eu já vivi muitas coisas. E eu falo, eu aprendi uma coisa, a ser corrigível, a aceitar a correção, a aceitar a disciplina. Porque é melhor eu ser corrigido para que eu corrija onde eu estou, para que eu entre no lugar certo do que eu perder a minha salvação. Muito melhor aquele que chegue a mim e fala, não foi bom, não está certo, né? Dentro da palavra do Senhor, eu sei que quando Deus quer nos corrigir, a gente aceita aquilo. E eu falo, olha, eu sou corrigível. Se eu errar, me corrija. Não permita que eu continue no mesmo erro.
E muitas vezes hoje a gente tem medo de corrigir os irmãos, tem medo de chamar a atenção, porque o irmão vai se entristecer, porque o irmão vai sair da igreja. E, amados, tem muitos irmãos dentro de casa, feridos, tristes, porque foi corrigido e não aceita a correção. E ele fala sobre isso. Aceita a correção. Seja humilde para aprender. Seja simples no seu caminhar com o Senhor. Quando eu tomo posse dessa humildade, não é os bens que eu tenho, a posição que eu tenho, mas é aqui dentro a transformação que esse amor vai fazendo. É aqui dentro que ele vai mudando, é aqui dentro que ele vai tratando, que ele vai curando. E eu estou dando um passo para melhorar a minha caminhada com o Senhor. O amor não busca seus próprios interesses. É como eu falei, ele não se autopromove. Ele não busca o que ele precisa. Ele está preocupado com o corpo. Ele está preocupado com a dor do meu irmão. Ele está preocupado com a ausência do irmão na igreja. Ele está preocupado com o irmão que está passando dificuldades. Muitas vezes, amados, a gente olha para dentro do nosso celeiro e vê, bem, o que está sobrando para eu poder doar? A gente nunca vê o que eu tenho para dividir. Eu vejo sempre o que está sobrando. E muitas vezes a gente olha e fala assim, não, eu não posso doar nada, porque senão vai me fazer falta. E nós estamos vivendo esse amor egoísta. Esse amor que a gente está preocupado muito com o eu, com o nosso. E não estamos preocupados com aquele que está necessitado. O amor não se irrita. Amados, o amor não se irrita. Não se irritar, amados, é não ficar amargurado com pequenas coisas. É às vezes a gente ouvir algo, hoje mesmo eu estava falando, Deus, eu recebi o convite de estar aqui, e muito cedo a vizinha bateu na minha porta, eu achei estranho e fui atender, e a vizinha chegou em mim, você colocou o lixo na minha porta? Eu, como assim? Ela, esses sacos de lixo que está na minha porta, foi você que colocou? Eu, não, amada, jamais ia fazer uma coisa dessa. Ah, porque isso é um absurdo. Eu falei assim, não fui eu. E se você não percebeu, hoje o pessoal da limpeza estava aí limpando a rua e eles juntaram os lixos da rua e colocaram nos sacos. Mas tinha que ser na minha porta? Eu falei, olha, amada, se estiver aí te incomodando, pode colocar aqui na minha, porque a minha é grande, eu não vou nem me importar. Pode trazer seu lixo e colocar aí na minha porta. E aí ela estava assim, irada, e ela falou comigo com uma agressividade que eu falei, meu Deus, a resposta que eu queria dar para ela não era bem essa, mas na hora eu falei, Jesus, eu não posso sair do espírito. Amém, Jesus. Amiga, pode colocar o lixo na minha porta. Aí eu falei, Deus, misericórdia. Aí eu até comentei com o Edinaldo, não, eu nem entendi a da vizinha. É a segunda vez que ela pergunta para mim isso, Não foi a primeira vez, é a segunda vez que ela pergunta se eu coloco o lixo na porta dela. Eu falei, amiga, eu não vou nem atravessar a rua para ir na sua casa colocar o lixo, jamais. Mas eu vi que ela chegou em casa, na minha porta, disposta a brigar. Mas aí eu lembrei e falei, nem vou responder mal, não vou perder minha bênção. E aí, saí dali e falei, não vou me irritar com pequenas coisas. E hoje a gente se irrita com pequenas coisas. Amados, às vezes a gente esbarra no irmão, ou às vezes o irmão nos cumprimentou e a gente não viu, a gente já sai da igreja emburrado. Já sai da igreja com raiva, perdi minha bênção. O irmão falou algo, o irmão não me cumprimentou, o irmão... E a gente está perdendo o nosso tempo e o nosso precioso momento de estar adorando e servindo ao Senhor. O amor não suspeita mal. Peraí. O amor não suspeita mal. Não fica desconfiado do irmão. Isso aqui é muito interessante. Eu até falei, gente, nós temos que parar de julgar as pessoas pelo que nós vemos. Nós olhamos para as pessoas e já ficamos desconfiados, já suspeitamos mal daquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa não é aquilo, Quantas vezes a gente julga uma pessoa sem conhecê-la? E depois que a gente começa a conhecer e conviver com aquela pessoa, a gente fala, meu Deus,
como eu estava enganada em relação a essa pessoa. Então, a gente não suspeita mal. A gente não perde o nosso tempo julgando as pessoas, não é o nosso papel. Vamos conhecer, vamos suportar a fraqueza do nosso irmão, vamos suportar o dia mal dele. Talvez aquele dia ele amanheceu um dia ruim, então ele fez algo que nos decepcionou, mas a gente não vai perder tempo com esse ressentimento. Nós não vamos alimentar esse ressentimento. Então, Paulo alerta a igreja, olha, não perca tempo com esse ressentimento, não deixe esse ressentimento crescer, aflorar dentro de ti, caminha, né? E o amor não folga com a injustiça. Aqui, Paulo, ele quer dizer que o amor, ele se alegra com a justiça, ele se alegra com a justiça feita em favor daqueles que necessitam. Paulo, ele fala que a justiça de Deus ela é perfeita e agradável. Olha, você não pode se alegrar quando o seu irmão foi injustiçado. Você não pode se alegrar e falar, ó, mereceu, está pagando. Então, você está alegrando com a dor do irmão, com a injustiça que ele está passando. Então, o amor não se alegra com isso. O amor, ele se alegra com a verdade. Ele se alegra com a justiça feita em relação àquele nosso irmão. Nós sabemos que todos nós passamos por processos de estar sendo tratado por Deus. Passando por um deserto, passando por aquele momento que Deus quer tratar cada um de nós. Mas eu não posso julgar o meu irmão pelo aquele momento. Eu só posso orar e falar, Senhor, cuida. Senhor, faça a sua justiça. Senhor, eu estou sentindo a dor que meu irmão está passando, a tristeza que ele está vivendo. O amor tudo sofre. O amor tudo sofre. O amor não se queixa, amados. Hoje nós nos queixamos de tudo. Nós nos queixamos de qualquer coisinha que nós passamos, de qualquer dificuldade que nós passamos, de qualquer dor que nós passamos. E nós esquecemos que nós vamos passar por isso enquanto nós estivermos nessa terra. Então, eu não vou perder meu tempo o tempo todo me maldizendo e reclamando daquele momento que eu estou passando. Eu vou olhar para frente, eu vou olhar para o alvo. Deus tem algo melhor para mim. O amor tudo crê. O amor, quando Paulo fala assim, olha, o amor tudo crê, porque o Paulo está falando que, olha, você tem que olhar para o seu irmão e crer que ele vai melhorar. Você tem que olhar para ele e falar assim, olha, eu creio que ele vai passar dessa fase. Eu creio que ele vai viver dias melhores. Eu creio que ele vai mudar dessa caminhada. O amor tudo espera. Segue acreditando no melhor. Então, o amor, quando ele espera, a gente acredita que amanhã vai ser um novo dia. Que amanhã vai ser melhor. A gente vai esperar que Deus vai entrar com a providência naquilo que nós necessitamos. Nós estamos crendo que nós vamos passar por aquele momento. E tudo vai ser diferente. O amor tudo suporta. O amor aguenta tudo. É difícil, né? Principalmente quando a gente é casado, né? A gente não quer aguentar tudo. A gente passa por algumas coisas e não quer mais suportar aquilo. E muitas vezes a gente quer pegar o caminho mais fácil. Porque a gente não quer atravessar algumas dificuldades lado a lado. E Paulo traz isso para dentro da igreja. Olha, o amor, ele vai suportar. Ele vai suportar as dores e as pedradas que nós vamos levar aqui. Porque nós vamos caminhar para um alvo. Então, a gente suporta. A gente vai passar por decepções aqui. Pessoas vão nos decepcionar. Pessoas vão nos fazer chorar. Pessoas vão nos julgar indevidamente. Mas eu vou suportar. Porque eu sei que eu vou passar disso. Porque eu estou caminhando por um amor que Deus tem desejado para nós. Eu sei que eu vou passar por angústias, por lutas. Isso vai fazer parte da minha caminhada. E no terceiro, só o amor permanece, do 8 ao 13. E aqui Paulo fala algo extraordinário. E ele fala que, no 8, ele fala, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, Paulo fala que, olha, esse momento aqui, a gente está vivendo, isso aqui tudo vai ficar aqui, amados.
Quando Jesus voltar, a gente não vai ter mais necessidade dessas coisas. Mas a única coisa que Paulo fala, olha, tudo isso vai passar, que quando Deus vier buscar a sua igreja, nada disso a gente vai levar, vai precisar quando a gente estiver com o Senhor nos céus. A gente não vai ter necessidade desses dons. A gente vai viver a verdade do Senhor. A gente vai ver que tudo isso foi providência para o Senhor enquanto nós estávamos aqui. Mas que o amor, ele vai passar daqui para a eternidade. No 10 ele fala, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então tudo o que nós temos aqui não é a perfeição total. Porque quando Jesus vier, nós vamos viver o perfeito do Senhor. Nós vamos viver a perfeição que Ele tem preparado para a sua igreja. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Interessante que Paulo fala que ele já passou dessa fase, né? Ele está tão ligado em estar com o Senhor no céu, que ele já passou da fase de meninice. Enquanto nós estamos aqui com a igreja, nós estamos vivendo a fase da meninice, a fase da criancice, a fase que a gente não é perfeito. Mas Paulo já estava com uma visão, olha, já estou olhando a eternidade. Eu já estou me preparando para ser o perfeito junto do Senhor. Eu já estou me preparando para ser um homem na presença do Senhor, porque Ele tem o melhor para mim num lugar especial. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aqui Paulo ele fala, olha, naquela época Coríntios eles não tinham o espelho que nós temos hoje, né? Nós temos uns espelhos que, irmãos, eu vou te contar, a gente vê nós nitidamente, nós vemos cada detalhe. Eu lembro que eu fui numa outra igreja pregar sobre a imagem e semelhança de Deus. E ali eles colocaram um espelho. Irmãos, eu passei naquele espelho, eu ia e voltava, porque o espelho era lindo. Eu nunca me vi tão linda num espelho. E eu falava, gente, o que esse espelho tem? E ali na igreja de Coríntios, aquele espelho era embaçado. Ele não transmitia claramente. E Paulo ele fala, olha, quando eu não estiver mais aqui, quando eu subir, quando eu for viver com Cristo, eu vou ver claramente, face a face, sem nenhuma mancha, sem nenhuma imperfeição. O espelho daquela época não transmitia a nossa imagem perfeitamente. E ele fala que, naquela época, ele estava comparando, né? Parece um enigma, a gente não se vê claramente, mas eu vou estar com Jesus e vou me ver face a face, claramente, um corpo perfeito, uma vida perfeita na presença do Senhor, sem defeitos, sem manchas, sem mágoas. Porque agora, aí no 13, fechando, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. E aqui, amados, Paulo fala deste amor perfeito, que quando a gente estiver aqui, nós temos que treinar este amor. Porque quando nós formos estar com Jesus, a gente vai viver esse amor perfeito, esse amor que Ele tem para cada um de nós. Um amor que Ele não vai julgar você, que Ele não vai, você vai olhar para Cristo e ver com um novo corpo glorificado a perfeição daquele amor que Ele te fez, a perfeição daquele amor que Ele preparou para te receber. E Ele fala para a gente, olha, prepara para aquele grande dia, para quando você estiver na presença do Senhor. Paulo, ele nos ensinou tudo o que ele queria, ele passou para a gente o que ele queria que a igreja de Coríntios vivesse. E ele nos ensina o que ele quer que a gente faça. Por causa desse amor, nós vamos fazer algo diferente. Por causa desse amor, nós não vamos fazer o que o Paulo citou para nós. O amor triunfa sobre todos os males, amados. O amor, ele vence todas as dificuldades que nós passamos nessa terra. É para encorajar os coríntios que Paulo fala.
Permanece para sempre o amor. E é para nos encorajar que permanece para sempre esse amor perfeito que Deus tem para nós. O amor, ele cura as dores e as dificuldades. Se a gente buscar esse verdadeiro amor, ele pode entrar dentro da nossa casa e fazer a diferença. Se a gente buscar esse amor para a igreja, nós vamos trazer a unidade no corpo de Cristo. Se a gente buscar esse amor, nós vamos se preocupar com as pessoas que estão sofrendo. Nós vamos nos preocupar e nós vamos olhar para aquelas pessoas com outros olhos. O amor jamais acaba. Sempre essa foi a vontade do Senhor. E Deus fala para nós, busca este amor. Busca este amor. Talvez hoje você está aqui e está pensando, quem foi? Ou aquela pessoa que eu magoei. Porque eu não soube amar e não fui paciente com a dor do meu irmão. Porque não usei de benignidade com o meu irmão. Porque eu não suportei a dor do meu irmão quando ele necessitava de mim. E Paulo fala, o amor, ele transforma. O amor entra na vida da gente e ele muda de dentro para fora. Os dons é algo que a gente usa para todos verem, mas o amor é algo que vai transformando a minha vida. E quando eu estou cheia de amor, eu vivo diferente na presença de Deus. Quando eu estou cheia de amor, eu vejo o que Deus tem para mim e para a igreja. Quem sou eu dentro do corpo de Cristo? Como eu estou usando esse amor de Cristo? Como eu estou usando esse amor que Deus nos convida a viver? Esse amor que Deus fala, olha, é para mudança, é para transformação. Nós estamos vivendo os últimos dias que a gente tem que buscar o meu irmão e caminhar com ele e falar, olha, eu estou aqui para caminhar com você. Porque o amor que um dia me resgatou lá fora, o amor desse Deus, quando eu entendo, tão grande é o mistério deste amor com Deus para comigo, eu vou saber transmitir esse amor para aqueles que têm necessidade. Eu vou saber que tudo começou aqui. O sacrifício que ele fez na cruz por mim. Eu não sou merecedora deste amor. Mas ele morreu por mim e por você. Ele morreu por cada um de nós. E ele não mediu esforços. E nesta noite Deus está falando para nós, igreja. Desperta e acorda. Viva este amor. Se preocupe por aqueles que estão caídos. Viva este amor e tenha misericórdia com aqueles que estão sofrendo dentro das suas casas, amados. Nós somos crentes de estar dentro da igreja. É esse amor que nós estamos vivendo? É para os irmãos verem quem nós somos aqui dentro? Ou é o irmão que está necessitado e pedindo ajuda e a gente não está pensando e nem se preocupando com isso? É esse amor que nós temos que viver fora dessas quatro paredes. É esse amor que tem que nos levar muito além daquilo que nós estamos buscando. É um amor que vai transformar vidas. É um amor que aquele que está chorando vai ver você batendo na porta e falar, eu cheguei. Eu não tenho muito para te oferecer, mas eu tenho aquele amor que me resgatou no dia que eu estava caído, sujo, manchado e cheio de pecado. Eu posso dividir esse amor que tem me feito caminhar na presença do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja, amém? Se vocês puderem ficar em pé, vamos orar. E pastor Washington. Senhor Jesus. Pai, que nesta noite, ó Deus, o seu verdadeiro amor, Senhor, entre nas nossas vidas, ó Pai. Que a gente viva, Senhor, a diferença, Pai. Que a gente não se preocupe mais com os dons que nós temos buscado, Senhor, para que as pessoas vejam, Senhor amado. Mas que a gente tenha o amor, Senhor, que Tu tens desejado para nós, ó Pai. Que a gente possa exercitar este amor aqui, Senhor, enquanto estamos dentro da Tua casa, Senhor amado. Que nós possamos despertar, Senhor, para algo muito maior que Tu tens nos chamado como igreja, Deus. Que o nosso corpo, Pai, o corpo que o Senhor nos uniu como irmãos, Senhor amado, possa sentir, Senhor, o incômodo, Senhor, de parar na mesmice, de estar cansado, Jesus. Senhor, renova as forças da Tua igreja, Senhor. Abra, Senhor, os seus olhos, Senhor, e mostre, Senhor, que muito além do que nós estamos vendo, Tu tens, Senhor amado. Que muito além dessas quatro paredes, ó Deus,
Quantos estão em casa sofrendo, Jesus, por pequenas coisas, Senhor. E ninguém está indo, ó Pai, dando um abraço, dando um socorro, Senhor. E dizendo muito maior do que essa dor que você está sentindo. Tem alguém que pode curar e mudar tudo isso que você está vivendo. Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, para os últimos dias, Senhor. Nós fazemos o seu ID, Senhor. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.